Águas passadas não movem moinhos. A pergunta que você precisa começar a fazer agora, refletir agora, para que daqui a 30 segundos a gente comece a falar sobre isso, é qual o papel que o passado exerce na sua vida? Qual o papel que o passado exerce na sua vida? Muitas vezes isso nos é transparente. Opa, o meu neto entrou, o Cauã, a Nália Almeida, minha cunhada querida e meu irmão amado, Risonildo, do Riso, lá de Manaus, estão dentro, coisa boa. Então vamos lá, gente, vamos mergulhar nesse assunto que ele é importantíssimo. Qual o papel que o passado ocupa na sua vida? Conceitualmente falando, deixe-me dizer isso do ponto de vista técnico. Obrigado, Nália, obrigado, Riso, obrigado por vocês estarem aí. Olha só, a inteligência relacional, pensem nisso. A inteligência relacional organiza a nossa vida em dois grandes eixos. O primeiro eixo é chamado eixo relacional, que é o eixo que trabalha com o conceito do indivíduo, eu, e o conceito de tudo aquilo que não sou eu, que é o outro. Então, no eixo relacional, a gente trabalha a relação entre eu e o outro. E o outro eixo da inteligência relacional é o eixo chamado de eixo temporal, que é o eixo que liga o passado ao futuro. O eixo temporal, passado, futuro, e o eixo relacional, eu e o outro. Então, esses quatro elementos, quando a gente cruza esses quatro elementos, eu e o outro, passado e futuro, nessa interseção acontece um fenômeno que nós chamamos de agora. Agora é agora, já não é mais, agora que é agora, não passou, não, agora é agora. Então, opa, o Rafael entrou, a Ismênia entrou, Cindy Matos entrou, coisa boa, gente. Então, vamos lá, passado, futuro, eu e o outro. Na verdade, esses quatro elementos, eles sintetizam o conceito de agora. Então, a primeira pergunta que eu preciso lhes fazer para ensejar essa nossa conversa é a seguinte: aonde você está quando você está aqui? A resposta a essa pergunta que vai definir o conceito de agora. Portanto, agora, Alicia, minha filha que mora em Curitiba, entrou. Coisa boa, filha. É bom matar as saudades de você, vendo você aqui presente nessa live. Então vamos começar com essa pergunta. Como você já entendeu que a nossa vida relacional, ela se vincula a esses dois eixos, o eixo temporal, passado, futuro, e o eixo relacional, eu e o outro, quando essas quatro coisas se encontram, elas definem o conceito de presença, que é o conceito de agora. A pergunta que a gente faz é assim: onde você está quando você está aqui? Onde você está quando você está fazendo o que você está fazendo? Então, por exemplo, tem muita gente que está aqui, mas está preocupado com outras coisas, está olhando para a televisão, está mexendo no celular, está olhando, está disperso. Quer dizer, você não está aqui, você simplesmente está passando por aqui, né? Então, a inteligência relacional nos mostra que a nossa vida, ela está inexoravelmente presa no agora. Marcelo Cruvinel, meu grande amigo, meu sócio, né? Que coisa boa, Marcelo. A inteligência relacional nos ensina que nós estamos presentes sempre no agora. Se você tem consciência disso ou não, isso vai determinar o grau que essa presença exerce na sua vida. Mas, por exemplo,
Se você está aqui pensando que você deveria estudar, você não está aqui, você está preocupado em estudar. Se você está estudando achando que você deveria estar aqui, você não está estudando, você está pensando em estar aqui. Então, esse conceito de presença, ele é fundamental, porque é esse conceito de presença que nos permite escutar o outro e não apenas ouvi-lo. É esse conceito de presença que me dá acolhimento ao outro, que me permite acolher e ser acolhido pelo outro. É esse conceito de presença que me dá foco, atenção. É esse conceito de presença que faz com que a minha história aconteça. Agora, se eu conseguisse estar 100% presente no agora, a qualidade da minha vida seria infinitamente melhor. Porque eu estaria inteiro, intenso, pleno naquilo que eu estou fazendo. Então, olha só que coisa interessante. Se eu não estou inteiro, pleno, intenso neste exato momento, o conjunto de coisas que roubam a minha atenção e que dispersam a minha atenção tiram profundidade e qualidade nos meus relacionamentos. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes em restaurantes, em vários lugares, eu vejo muitas vezes as pessoas sentadas à mesa, cada uma no seu celular, cuidando de coisas e acham que estão juntas. Veja, vocês estão habitando o mesmo locus, mas não estão juntos, porque estar junto é um dos grandes desafios da inteligência relacional. Agora, uma outra coisa importante que eu quero chamar a sua atenção é de que as nossas relações no agora, elas vivem dois grandes movimentos. Um movimento que é absorver o que está ao meu redor para dentro de mim, que nós chamamos de movimento concêntrico, e o movimento de dentro de mim para fora, que nós chamamos de movimento excêntrico. Olha, o meu primo Ney querido lá de Catalão entrou. Obrigado, Ney. O nosso pernil está de pé. Espero tomar a segunda dose que nós vamos lá. Então, vamos recordar rapidamente para seguirmos. Dois eixos. O eixo relacional, que é eu e o outro, e o eixo temporal, passado e futuro. Quando estas coisas se encontram, gera o conceito de presença e o conceito de agora. Ricardo Nakai, um grande beijo no seu coração. Obrigado, querido, pela presença. E esses elementos trabalham numa força concêntrica e numa força excêntrica. A força concêntrica é quando os estímulos externos são percebidos por mim e eu os elaboro. E a força excêntrica é quando eu devolvo para o meio o que eu tenho processado internamente dentro de mim. Muito bem. Quando eu compreendo estas coisas, eu preciso começar a entender agora qual é o conceito de passado no eixo temporal, passado-futuro. Qual é o conceito de passado? Para a gente poder entender o conceito de passado, a gente precisa entender também uma outra coisa teórica. A gente precisa entender que a nossa vida é feita de fatos e interpretações. E quando eu interpreto um fato, eu dou sentido àquele fato. O nome disso é história. Então, a primeira observação que eu quero fazer para você é: para entender o conceito de passado, você tem que começar a observar as histórias que você conta a seu respeito. E a pergunta que a gente faz é: por que você conta as histórias que você conta? E é interessante perceber isso, porque todos nós temos as nossas histórias preferidas. Eu conto as mesmas histórias sempre, baseadas em fatos que requerem outras interpretações, que requerem outras possibilidades. Tem uma poetisa brasileira, que eu não me recordo o nome dela agora, mas ela diz: olha, a palavra de um professor a um aluno pode matar este aluno.
E o que ela está falando, na verdade, não é matar no sentido físico da coisa. O que ela está dizendo é, se há uma relação de afeto, e diante dessa relação de afeto, eu elaboro um juízo e o outro percebe esse juízo a partir do afeto que ele tem por mim, ele me concede autoridade e isso gera nele uma marca profunda que vai acompanhá-lo ao longo da vida. Isso vai ser um determinado aspecto do passado que determina o modo como esta pessoa está agindo no presente, avaliando o presente, avaliando a sua situação agora e determinando as possibilidades futuras. Alguns exemplos disso para ficar claro para você, né? Eu tenho visto na minha história como professor, na minha história como pesquisador, na minha história como elaborador desse conceito de inteligência relacional, eu tenho visto, por exemplo, uma relação muito direta entre aquilo que a pessoa gosta e a autoridade que ensinou aquela pessoa a gostar ou não gostar daquilo. E eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu tive uma cliente que não se casou, né? E eu perguntei para ela se o casamento era um problema para ela. Ela diz, não, Homero, o casamento é um problema para mim, no sentido de que eu jamais me casarei, porque casamento é uma droga. E a gente aprofundou um pouquinho nesse conceito e todos os exemplos que ela trazia de casamento é uma droga era o casamento dos pais. Então a resposta que ela dizia é o seguinte, eu não caso agora porque eu não quero ter a vida que os meus pais tiveram. Repare, isso é um conceito que está no passado dela, porque ela observava determinados fatos nas relações dos pais e aprendeu a interpretar isso da pior forma possível, né? E aquilo virou um limite no seu processo. Então era extremamente difícil para ela pensar em casar-se, em viver com uma pessoa, porque ela não queria aquilo que ela aprendeu a acreditar ser verdade na sua própria história, né? Então, fatos e interpretações são coisas interessantes. Eu tenho visto ao longo da minha vida pessoas que dizem assim, eu não aprendo isso, eu não dou conta de fazer aquilo. E quando você vai na análise histórica do discurso dessa pessoa e das histórias que essa pessoa contam, a gente começa a perceber o tanto que esse passado está potencializando ou está limitando a pessoa em função do valor que ela atribui àquela história que por acaso ela está contando ou que ela aprendeu ser verdade acerca das coisas e acerca de si mesmo. Então, o modo como eu lido com o passado presume a minha capacidade de entender como a história que eu conto é contada, para perceber onde é que estão os limites desta história, onde estão os gatilhos dessa história, para que ao entendê-los eu possa liberá-los para construir novas possibilidades. Eu tenho perguntado para alguns terapeutas, né, eu tenho perguntado o seguinte, o que é que você faz na sua vida do ponto de vista profissional? Eu digo, eu sou terapeuta. E eu digo, qual é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta é escutar as suas histórias e lhe propor reflexões que as ressignifiquem. Então, quando eu ressignifico minha história, quando eu ressignifico meu passado, eu gero possibilidades sobre o futuro que eu jamais imaginei serem possíveis. Então, o desafio que nós temos de que águas passadas não movem moinhos é que quando eu não sou capaz de interpretar, de reinterpretar a minha história em função de cada momento da vida que eu estou vivendo, estas histórias elas deixam de ser histórias propulsoras para serem histórias bloqueadoras. Eu vou contar uma historinha para vocês verem o tanto que isso... Eu já contei essa história em outras lives, mas eu vou contar essa historinha para vocês porque ela é muito pertinente aqui agora. Olha só,
eu era criança e um dia eu entrei no meu quarto e aquilo que criança faz, né? Você empurra o sapato, o chinelo, aquela coisa toda, aquilo cai lá no chão e fica caído lá. E a minha chinela ficou caída com a sola virada para cima, né? A chinela ficou de cabeça para baixo. E minha mãe passa despretensiosamente na frente da porta do meu quarto e diz, como se não quisera que eu ouvisse, e diz assim: quando o filho não gosta da mãe e quer que a mãe morra, ele deixa a sandália virada com a sola para cima. Gente, olha que maldade isso, né? Isso é uma maldade terrível. Mas enfim, né? Imediatamente, a hora que ela saiu dali, eu fui lá correndo e desvirei a sandália. Gente, eu tenho 66 anos. Até hoje, eu não consigo deixar a sandália ou o sapato virado com a sola para cima. Todas as vezes que eu olho para aquilo me incomoda. E olha que minha mãe morreu, já fazem pelo menos 20 anos, né? Ou 18 anos que minha mãe morreu. Enfim, olha que coisa maluca isso, né? É um princípio, abre aspas, uma verdade que eu admito como sendo verdade, que está determinando meu comportamento. Veja, esse negócio da sandália, obviamente, não tem grandes impactos assim, mas veja, eu escutei uma senhora dizer para o filho dela em determinado momento: olha, menino, eu ainda vou lhe ver preso, porque você só faz coisa errada. E eu fico pensando o seguinte: o menino gosta da mãe, a mãe tem uma autoridade emocional sobre o filho escuta a mãe dizendo isso. Quando eu presenciei essa cena, eu virei para ela e disse o seguinte: falei, toma cuidado com o que você diz para o seu filho, porque ele te ama tanto que ele vai querer fazer com que suas palavras sejam verdadeiras. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós geramos como história para que o outro interprete a partir das nossas palavras, a partir das nossas atitudes, a partir do modo como nós reagimos às coisas, como nós também precisamos tomar muito cuidado com o modo como eu interpreto as minhas histórias, eu interpreto o meu passado, porque eu preciso responder a quem eu estou querendo agradar fazendo a interpretação que eu faço. Conversando com um cliente há um tempo atrás, ele falou alguma coisa e eu disse o seguinte: eu falei, me conte uma coisa, mas esse princípio que você segue tão arduamente é obrigatoriamente verdadeiro? E ele dizia o seguinte: eu aprendi com meu pai. Eu digo, sim, e o fato de você ter aprendido com seu pai significa que ele foi verdade, que o seu pai teve a melhor das boas intenções para ver as coisas dessa maneira, não é? Mas isso não significa que isso seja uma verdade imutável ao longo da sua vida. Então, muitas vezes, eu me sinto obrigado a estar comprometido com o meu passado para satisfazer expectativas que não são minhas. Gente, eu conheço muita gente, e por incrível que pareça, isso é a grande maioria dos universitários, né? Pelo menos até quando eu dei aula, que foi em 2020, né? 2019. A grande maioria dos universitários estão fazendo cursos que não querem. Estão fazendo cursos para agradar pai, para agradar mãe, para agradar isso, para agradar aquilo. E aí a gente pergunta: o que é que você gostaria? Eu gostaria de fazer isso, mas enfim, né? Eu me sinto moralmente responsável por agradar as pessoas que estão ao meu redor. E isso significa uma relação patológica com o passado. Por isso, existe um princípio na inteligência relacional que nos ajuda muito a lidar com o passado. Eu preciso aprender a romper sem abandonar. Romper sem abandonar significa romper com as estruturas que foram importantes para mim até um determinado momento, sem abandonar os afetos que estão presentes nessas estruturas, mas sendo capaz de, a partir de um determinado momento, criar a minha própria interpretação da história, criar a minha própria condição de vida. Sabe por quê?
porque o passado, ele pode ancorar a minha vida, como ele pode frear a minha possibilidade de futuro. Então, como eu lido com o passado vai tocar ou vai mover ou não vai mover a minha vida para o futuro. Então, muitas vezes, nós somos ensinados, por exemplo, a não correr riscos. E veja, quem não corre riscos não cria futuros. Vai seguir futuros criados pelos outros. Quem não é capaz de romper com o passado sem abandonar os afetos, dificilmente é capaz de sair de um determinado trilho sobre o qual o seu bondinho foi colocado. Então veja, o objetivo é ampliar as possibilidades desta estrada e não limitá-las ao desenho da estrada de ferro. Então, quando eu aprendo a lidar com o meu passado, eu deixo de ser um trem de ferro e eu passo a ser um aeroplano, eu passo a ser um avião, e eu tenho a imensidão do céu, ou posso ser um navio, a imensidão do mar, para poder estabelecer o rumo que eu quero navegar. Agora, a Ana Maria Rossato está dizendo sobre a lei do pertencimento. Veja, esse é um aspecto também muito interessante, Ana Maria, porque veja, dependendo da forma como eu interpreto o passado, isso é uma garantia que eu tenho, de que a minha vida vai dar certo, e de que eu não vou correr riscos, porque a responsabilidade não é minha. E aí eu tiro de mim o protagonismo não predatório, eu tiro de mim a responsabilidade ilimitada, porque eu julgo pertencer a alguma coisa que está determinando a minha vida. Então, repare, o desafio nosso é dizer assim, esqueça as coisas que para trás ficam do ponto de vista das interpretações e prossiga para o alvo com reinterpretações que se renovam a cada dia. Reinterpretações da sua própria vida, reconstrução da sua vida. Ou seja, é extremamente difícil a gente criar novidades se o nosso foco é passado. O Kierkegaard dizia uma coisa muito interessante. O Kierkegaard começou a dizer, o Kierkegaard dizia que a vida não pode ser vista por um espelho retrovisor. A vida não pode ser vista por um espelho retrovisor. Ou seja, eu tenho que viver a vida com o espelho olhando para frente. O retrovisor, ele é apenas uma referência. Ele não pode ser a minha tela principal. Agora, veja, quando eu não lido bem com o passado, quando o meu passado vira para mim um freio de mão puxado, quando ele vira uma âncora, quando ele vira um elemento limitador, sobressaem na minha forma de ver o futuro três coisas. O ressentimento. Então, quando eu me sinto ressentido, essa é uma das formas claras de perceber que eu não estou lidando bem com o meu passado. Porque o ressentimento é algo que eu aprendo a usar no presente, que foi construído no passado a partir de uma emocionalidade que eu não fui capaz de assumir e tive que transferir essa responsabilidade culpando alguém, ressentindo-me de alguém. E aí o ressentimento mostra que eu não fui capaz de lidar com o passado, porque eu entendo que eu fui ferido, que eu fui injustiçado, que as pessoas não gostam de mim, e eu começo a tecer uma série de elementos relacionais e extremamente prejudiciais para estabelecer minha relação com as pessoas, quando na verdade eu estou desesperadamente gritando para as pessoas: olha, eu preciso me sentir amado, e vocês não me dão a atenção que eu julgo merecer. Esse é um dos aspectos de quando eu não sei lidar com o passado. O nome disso é ressentimento. O outro elemento que revela que eu também não sei lidar com o passado
diz respeito à resignação. O que é a resignação? A resignação é quando coisas me ensinaram coisas no passado que eu trago para o presente com o sentimento de desmerecimento. Eu não mereço tal e qual coisa. Eu fui ensinado a não merecer. Eu fui ensinado que eu não posso almejar grandes coisas. E eu tenho percebido ao longo da vida que as pessoas muitas vezes não são capazes de fazer as coisas, não porque elas sejam incompetentes, mas porque elas foram ensinadas que não merecem. Então eu não mereço ter uma vida boa, eu não mereço ser bem-sucedido, eu não mereço ter sucesso, eu não mereço um bando de coisas. E veja, o meu cérebro, quando eu acredito em determinada coisa, o meu cérebro faz tudo para que aquela coisa seja verdadeira. Esse é o chamado princípio da coerência interna. O meu cérebro me faz atuar em função daquilo que eu creio. E veja, do ponto de vista funcional, isso faz todo sentido. O meu cérebro cria verdades e procedimentos para justificar as coisas que eu creio. Se assim não for, eu seria um louco, eu seria um esquizofrênico. Agora, o que eu preciso é ter um modelo mental que abra mão destas coisas. Ou seja, gente, eu preciso ser capaz de aceitar o juízo de que coisas acontecem e ao acontecer eu preciso lidar com elas e entrar em estado de paz. Ou seja, a aceitação do fato me coloca em estado de paz. Quando eu analiso esse fato que me coloca em estado de paz, eu preciso aprender com aquele fato algumas coisas, mas não entender que aquele fato me torna não merecedor das coisas boas que por atrás deles estão. Então, veja, o ressentimento, a resignação, quer dizer, o ressentimento, alguém é culpado pelo que está acontecendo comigo, e aí eu tiro a minha responsabilidade. O ressentimento, a resignação, eu não mereço, e aí eu tiro de mim o protagonismo. E a terceira coisa que mostra com que eu tenho uma dificuldade enorme em lidar com o passado é quando eu crio o pressuposto de que vai acontecer comigo tudo o que aconteceu com os outros. E aí eu desenvolvo uma ansiedade sobre a realidade, uma ansiedade extremamente perniciosa. Não que existam ansiedades bondosas, mas uma potencialização dessa perda de controle do mundo. E aí eu acho que as coisas só fazem sentido se elas estiverem absoluta, total e completamente claras, definidas, sem nenhuma possibilidade de erro. E, gente, viver é arriscar-se. Viver é caminhar por caminhos que ainda não foram traçados. Então veja, quem não sabe lidar com o passado está atrás de mapas. Agora repare só, se alguém lhe oferece um mapa, é porque esse alguém já foi e voltou. Por isso ele foi capaz de desenhar. Mas ele desenhou um caminho que fez bem para ele. Agora, quem sabe lidar com o passado, cria direções. Então, a vida de quem tem essa força excêntrica de expor-se ao mundo, de contribuir com o mundo, de apresentar-se ao mundo, de protagonizar o mundo, é uma pessoa que tem direções na vida, não tem mapas na vida, por uma razão muito simples. O futuro, seu futuro, não pode ser mapeado, ele é uma construção do seu agora, ele é uma construção da atitude que você toma nesse exato momento, ele é a construção das escolhas que você faz aqui e agora, mas construções que reinventam a sua vida, reinterpretam a sua vida, e não coisas que precisam estar presas ao seu modo de vida e o modo de pensar antigo. Esses tempos atrás, uma pessoa aqui conversando com um cliente, e ele dizia para mim assim, com muita raiva, ele dizia assim: Homero, eu já falei 20 vezes com a pessoa tal e tal coisa e ela não muda, isso não tem solução. Eu digo: olha, você falou 20 vezes da mesma forma.
você falou 20 vezes ou de forma diferente, mas com o mesmo conteúdo, em que medida você está inovando? Em que medida você está tentando uma situação nova? Em que medida você está propondo alguma ação que elegantemente encante a outra pessoa? Em que medida você está sendo capaz de surpreender-se? E aí, de novo, deixa-me contar essa historinha para vocês. É impressionante isso, né? Porque muitas vezes eu encontro pessoas que dizem, olha, eu não faço tal coisa porque eu não sou palhaço, eu não faço tal coisa porque isso não é coisa que se faz, e por aí vai. E aí você fica olhando para a pessoa e ela está reproduzindo nitidamente conceitos que não foram elaborados por ela. Conceitos que ela assumiu de fatos que aconteceram, ela assumiu como sendo verdadeiros, mas conceitos que não alavancam o futuro. Então, quando eu interpreto, quando eu lido bem com o meu passado, a primeira coisa que aparece na minha história, então eu vou te dar agora alguns elementos para você poder avaliar isso. Primeiro sinal de que eu sou capaz de lidar bem com o meu passado, eu olho para a minha história e me sinto em paz. Eu olho para a minha história e digo, olha, foi o que aconteceu comigo, e eu estou em paz com isso. Não significa que sejam coisas que você queira que repita, não significa que você aprovou, mas você está em paz com isso, porque foram coisas que aconteceram. Então você está em paz. Essa paz te leva a uma reinvenção. E essa reinvenção significa que você pode abandonar certas interpretações que você faz da sua história e recriar essas interpretações hoje. Veja, os seus pais erraram com você, você vai errar com seus filhos, os seus amigos erraram com você, você vai errar com seus amigos. A nossa vida é uma sucessão de erros e acertos, mas entenda, erros e acertos não são fatos, são interpretações que eu construo em cima de fatos, e eu preciso estar em paz com esses fatos. Esses fatos, quando eu estou em paz com eles, eles geram a energia criadora, uma energia reinventiva, uma energia que se recria, que faz com que a vida seja uma novidade de vida a cada momento. Tem um livro muito bonito que eu me lembro ter lido na adolescência, chamada Infância Humilde, de Grandes Homens. É a história de muitas pessoas que viviam em situações absolutamente alarmantes, na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, pessoas que sofreram horrores em várias circunstâncias da vida, mas que num determinado momento da vida abandonaram essas coisas e disseram, eu vou reconstruir a minha forma de pensar a vida, e reconstruíram seus modelos mentais e se tornaram grandes artistas, grandes escritores, grandes empresários, se tornaram pessoas grandes não no sentido do volume, mas pessoas que foram capazes de reinventar as suas vidas e que viveram vidas saudáveis a partir do momento que reinventaram a sua história. E não só vidas saudáveis, mas vidas inspiradoras. Então, paz. Esse é o primeiro elemento que mostra que eu olho para a minha história e digo assim, olha, eu apanhei, mas mamãe fazia isso como expressão do amor, eu não bato, ela batia e isso era um problema dela, eu não reproduzo isso, mas eu não vou criticá-la por ter feito o que fez, e eu sou capaz de conviver com isso em paz. A segunda característica de quem administra bem o seu passado é a aspiração. Eu aspiro, eu desejo, eu almejo, eu ensejo coisas. E estas coisas são coisas diretamente ligadas ao meu protagonismo não predatório. Ou seja, eu vou realizar as coisas, eu vou realizar a minha missão, eu vou realizar o meu projeto de vida, seja ele qual for. Eu vou realizar o meu projeto de vida com o propósito de inspirar pessoas, de contribuir com as pessoas, de ser uma vida a serviço da vida.
Essa é a segunda característica de quem sabe lidar com o seu passado. Eu desejo coisas. Eu não estou limitado a coisas que me disseram que eu era incapaz, que não era possível de fazer. Há um tempo atrás alguém virou-se para mim e disse o seguinte: Homero, você sabe, né? Eu sou uma pessoa feia. E ela se referia à sua aparência física. E enquanto ela disse aquilo, a minha conversa privada foi o seguinte: de onde essa pessoa tirou isso? Porque ela era uma pessoa extremamente bonita. Obviamente ela não tinha a beleza hollywoodiana, nem a beleza estereotipada europeia, mas uma pessoa de uma beleza, de uma leveza de traços, uma pessoa de uma característica muito impressionante. Ela era uma pessoa que chega e chama atenção, porque ela era uma pessoa muito bonita do ponto de vista estético, mas ela foi educada a perceber que ela era uma pessoa feia. Qual foi a consequência disso? Como eu sou uma pessoa feia, eu não preciso cuidar de mim, porque as pessoas já me acham feia mesmo, então bem cuidado ou mal cuidado, não tem problema, eu não preciso cuidar de mim. Eu não tenho nenhum desejo. E as pessoas dizem: não, é porque eu não sou vaidoso. Veja, isso não tem nada a ver com vaidade, isso tem a ver com autocuidado. E nós começamos a conversar sobre isso, né? De quem te fez crer que você não é uma pessoa bonita. E ela começou a romper com esses conceitos, começou a criar novas possibilidades, a reinventar novas interpretações, começou a entender que ela poderia se reinventar do ponto de vista estético, começou a cuidar de si, mudou o cabelo, mudou isso, mudou aquilo, mudou a forma de vestir, mudou a forma de se posicionar, mudou a forma de estar presente no agora. E que coisa interessante você ver abre aspas, patinho feio, fecha aspas, tornar-se num cisne maravilhoso. Então, se a primeira coisa que me faz perceber que eu convivo bem com o meu passado é quando eu estou em paz com a minha história. Você está em paz com a história que você tem com seu pai? Você está em paz com a história que você tem com sua mãe, com a história que você tem com seus irmãos, com a história que você tem com seus amigos? O que te impede de um processo de reconciliação para estar em paz? Há muito tempo atrás, eu fiquei de mal de uma pessoa que eu interpretei algo que ela disse como sendo ofensivo. E a pessoa me disse alguma coisa e eu interpretei isso como sendo ofensivo e cortei relações com essa pessoa. Passaram-se alguns meses, algum tempo, até que alguém me pontuou e disse: me conte a coisa, fulano de tal sumiu aqui da nossa vida, o que aconteceu? E aí eu botei para fora todo o meu ressentimento. É uma pessoa ingrata, é uma pessoa que nunca reconheceu o que eu fiz por ela, aquelas coisas todas oriundas da nossa prepotência egocêntrica. E aí a minha esposa apontou-se para mim e disse: você tem certeza que foi isso que ele disse, ou isso que ele disse você interpretou assim porque ele era conveniente interpretar? E eu tive que dar o braço a torcer e dizer: olha, isso é uma interpretação que eu faço. Então vai, liga pro cara, chama ele para bater um papo, restaura isso aí. E eu chamei o cara para conversar, disse o que eu estava sentindo, enfrentei a minha própria vulnerabilidade com relação a isso e disse para a pessoa, eu falei: olha, a situação é essa. E ela virou-se para mim e disse: Homero, que absurdo, me perdoe, eu jamais pensei nisso. Eu jamais tive essa intenção de dizer isso. Então, se eu lhe causei essa impressão, me perdoe. Então, veja, você sabe lidar com o seu passado quando você está em paz com a história que te constitui, com as pessoas que constituíram a sua história. É por isso que, do ponto de vista bíblico, tem um desafio muito grande aí. Se você chega diante do altar e vai fazer uma oferta e lembra que tem alguém com quem você não está se relacionando direito, deixa a tua oferta, vai reconciliar-se com a sua história e depois chega para mim, diz o Senhor. Depois chega para Deus. Né? Então, olha que coisa bacana, né? Ó, o Paiva, tudo bom, Paiva? Coisa boa. Então, a primeira característica é: você está em paz com sua história? Segunda característica:
você aspira, você deseja, você almeja, você enseja coisas novas, coisas diferentes. Gente, isso não tem idade. Esses tempos atrás um cliente meu virou para mim e disse: Homero, eu não tenho mais idade para sonhar. E esse cara era mais novo do que eu estou com 66, ele devia estar com 60. Eu não tenho mais idade para sonhar, meu negócio agora é ir atrás da aposentadoria e viver o que a vida me conceder. Eu digo, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de medo porque eu acho que eu só tenho mais 40 anos pela frente. E os 40 anos que eu acho que eu tenho pela frente não são suficientes para fazer tudo que eu quero fazer na minha vida. Tem tanto lugar que eu quero ir, tem tanta coisa que eu quero fazer, tem tantas coisas que eu quero escrever, tem tanta coisa que eu quero dizer, tem tantas pessoas que eu gostaria de conversar. Né? Para mim, o dia de amanhã é um encantamento. E aí vem a terceira coisa. Esteja em paz com o seu passado. Reconcilie-se com a sua história. Deseje coisas, anseje coisas, aspire coisas e permita-se encantar. Quem resolve o seu passado encanta-se, porque o futuro é um conjunto de possibilidades infinitas que estão colocadas diante de nós. Então, quando eu não consigo me libertar do meu passado, baixa uma cortina limitadora na minha frente e eu não consigo enxergar o meu futuro. Então veja, muitas vezes o que me impede de empreender, o que me impede de ver soluções, não é que elas não existam, é que eu estou preso ao passado. Eu queria finalizar essa nossa live dizendo o seguinte: liberte-se disso. Rompa sem abandonar os afetos. Rompa com essa história do passado sem abandonar os afetos e sem abandonar o que ela pode lhe ensinar, mas ela não pode ser determinante. O passado não é determinante. Não é porque aconteceu no passado que vai acontecer no presente, que vai reproduzir-se no futuro. O futuro é sempre uma possibilidade e uma declaração de expectativas que eu faço. Ele vai ser grande, vai ser pequeno, vai ser maior ou vai ser menor, se você assim o quiser, dependendo do modo como você lida com a sua história. Se alguém disse que você era feio e que você acreditou, se alguém disse que você era burro e você acreditou, se alguém disse que você não era capaz e você acreditou, se alguém disse que você era infeliz e você acreditou, se alguém disse que a vida era só sofrimento e você acreditou, o seu futuro está limitado. Mas se alguém disse que você é feio e você diz: olha, esse é o seu ponto de vista, eu me acho lindo. Se alguém disse que você não pode, você diz: talvez eu não possa, mas eu vou tentar. Se alguém disse que a vida é ser infeliz e você diz: não, mas eu vou buscar o contentamento. Se alguém disse: olha, você não pode, você diz: eu vou transgredir. Muito provavelmente você vai descortinar um conjunto de possibilidades aonde você vai começar encontrando a paz, a aspiração, o encantamento que estão presentes em toda lagarta que passou pelo casulo e que um belo dia descobriu-se borboleta. Eu tenho muita dificuldade em conviver com lagartas que têm medo do casulo. Porque lagartas que têm medo de passar pelo casulo jamais se tornarão borboletas. Pense nisso. Eu deixo vocês em paz, na possibilidade de um encantamento, porque o dia de amanhã é 0 quilômetro, ninguém usou, é todo seu e ele é o primeiro dia do resto da sua vida. Enfrente-o com paz, com aspiração e com encantamento. Resolva seu problema de ressentimento, resolva o seu problema de resignação, resolva o seu problema de ansiedade. Você merece reinterpretar-se, porque a vida é sempre no agora, caminhando para o futuro. Essa live está presente
no YouTube a partir de quarta-feira. Você pode assistir quantas vezes quiser, mandar para os seus amigos, estar presente no YouTube para qualquer coisa. Entre nas redes sociais, assine o nosso canal, dê lá ative o sininho, participe com a gente para que a gente consiga manter isso no ar. E eu estarei com vocês no Instagram, sempre com as stories. Estarei com vocês, se Deus quiser, na próxima semana, em mais uma live sobre esses temas da inteligência relacional. Boa noite para todos, um beijo, fiquem em paz.